Estamos de volta e com a Casa é Sua desta terça-feira. E, gente, tem histórias que a gente ouve e já sente, né? Isso aqui é força, é coragem, é recomeço. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que decidiu empreender, né? Em um dos momentos mais difíceis que o mundo já enfrentou, que foi a pandemia. Enquanto muitos negócios se fechavam, né, fechavam as portas, ela resolveu abrir as dela, exatamente. Com um design de sobrancelha, depilação, cílios e o coração cheio de fé, né, ela começou do zero. Ali mesmo, na sua casa, né, naquele cantinho simples. E hoje ela tem o seu estúdio Amanda Maia. Amanda, seja muito bem-vinda, a Casa é Sua. Ai, obrigada. Eu fico até emocionada de contar essa história, porque eu gosto de contar esse tipo de história, gente. Histórias que as pessoas, né, vão à luta, dão sangue, vai com fé, com dedicação. E é o que eu disse, sempre vai dar certo. Amanda, olha, a gente sabe que hoje quem te olha assim vai falar que foi sorte. Com certeza, né? Com certeza. Mas conta pra gente qual que foi a sua trajetória, como que você começou? Você começou na pandemia mesmo? Sim, então comecei na pandemia, é um cenário improvável, né? Como você disse, muitos fechando a porta. Eu vi ali como uma oportunidade, porque naquela época eu estava com uma bebê de 3 meses, mais 2 filhos, então eu tenho 3. Um marido deficiente auditivo e os dois trabalhavam na mesma empresa e os dois ficou desempregado. Então, aonde eu estava sentada uma vez lá na área, eu olhei para aquele quartinho da bagunça e ali começou a aquecer, né, um sonho começou a nascer ali no coração. E foi quando eu decidi começar a empreender no quartinho da bagunça, que não tinha mal 6 metros quadrados. Eu comecei ali, eu falei, meu Deus. E naquele cenário, né, muitos não acreditam em você, muitos acham que é uma brincadeira, né? E ali eu falei, não, eu foquei no objetivo que eu tinha. E 3 filhos, né, e a gente precisava, e foi onde eu resolvi começar. Olha, e Amanda, eu sei que você poderia começar em várias áreas, né? Você podia trabalhar, sei lá, com comida, marmita, enfim, mas você já gostava dessa área de estética antes? Desde criança, minha mãe saía para trabalhar, quando ela chegava em casa eu estava toda pintada de lápis. E aí eu estava já toda borrocada, então eu sempre gostei, né, dessa área da beleza, gostava de me arrumar. Trabalhei um tempo também como consultora da Mary Kay. Olha! E foi aonde eu consegui destravar um pouco mais, até mesmo para conversar com as pessoas, porque eu era um pouquinho mais fechada. Quem me vê hoje assim, desse jeito, me vê nas redes sociais, no Instagram, nossa, mas você fala muito bem, você se solta. Nem sempre foi assim, né? O começo, né? O começo. Então, assim, Deus foi me levando, aonde eu passei, foi uma bagagem, né, e uma experiência que eu fui adquirindo até chegar e a empreender mesmo com sobrancelha, com cílios. Você começou com sobrancelha? Comecei com sobrancelha. Quando eu iniciei, falei, vou começar com sobrancelha. Então, eu só fazia sobrancelha. Nossa. E aí, depois, eu falei assim, vou começar a agregar mais outro procedimento para outras clientes terem mais opções, né? E a facilidade também, porque hoje em dia a gente sabe que o tempo é muito corrido. É verdade. E às vezes a pessoa quer aproveitar e ir num lugar só e já fazer tudo, né? Então, foi esse meu pensamento também. Aí foi onde eu fui e agreguei a depilação. E aí eu comecei, não quer fazer a sobrancelha, mas tem a opção da depilação, né? E aí depois entrou os cílios. Que hoje é o seu carro-chefe. Hoje é o meu carro-chefe. Nossa! Gente, cílios pra mim é tudo. Parece que dá outro ar, né? Parece que o nosso rosto é tipo sobrancelha também. É uma coisa que você fala assim, será que vai modificar muito? E modifica. Mas a pergunta agora é a seguinte, Amanda. Quais foram os maiores desafios no início, né? E o que te manteve firme? Então, o maior desafio é manter a disciplina. Porque nem todos os dias a gente vai acordar motivado, mas a disciplina ela tem que sobrepor a motivação. Então, se você não tiver disciplina no seu propósito, né, naquilo que você se empenhou a fazer, não adianta, tem que ter a disciplina.
né? E o desafio é você manter a constância, a você não sair do seu foco, a você não dar ouvidos àqueles que não têm a mesma visão que você, entendeu? Deixar te parar. Né? Sim, você fala, né, sobre isso e é muito importante porque às vezes a gente começa e aí a gente não tem aquela responsabilidade. Por exemplo, quando você é CLT, você tem uma responsabilidade com a empresa, você vai lá, você bate o seu cartão, você tem que estar lá. E aí, no caso, é você a empresa. Então, você fala de disciplina, acredito que seja mais isso, né? Também, porque eu já tive um tempo que eu gerenciei uma clínica de estética. E eu dava conta sozinha, porque as pessoas eram, né, os administradores, eram tudo de fora. Então, eu tive que gerenciar essa clínica e fiquei um tempão sozinha. Olha isso. Eu dava o meu sangue ali naquela clínica. E um dia eu pensei, poxa, se eu tô dando aqui o meu sangue, se eu consigo, se eu tô batalhando, me esforçando para realizar os sonhos dos outros, por que eu não posso batalhar e depositar essa energia para realizar os meus sonhos, para algo meu mesmo, entendeu? Porque se é para os outros, a gente faz. Por que para a gente não faz? Exatamente. E isso é tudo, tá? Isso a gente está falando de empreendedorismo, mas a gente também pode falar de saúde, a gente pode falar em muitas coisas. Verdade. A próxima pergunta é, hoje no estúdio, então, seu carro-chefe são os cílios, mas você ainda continua atendendo sobrancelha, depilação? Sim, meu carro-chefe é os cílios, mas o designer de sobrancelhas continua, spa de sobrancelhas, porque a cliente tem uma experiência maravilhosa. A depilação também sai bastante e cursos profissionalizantes. Cursos também você dá? Também. Gente, olha isso, aprendeu, trabalha com isso e ainda forma outras pessoas para poder trabalhar também. Isso. Olha, gente, que bacana. E olha, falando de extensão de cílios, hoje a gente sabe que uma das estéticas mais procuradas aqui em Três Lagoas, né? Quais são os tipos de extensão de cílios mais procurados hoje? Existe uma diferença? Existe aquele mais cheio, né? O mais curvadinho? Como que é? Então, hoje no meu estúdio eu tenho um público mais voltados para volume. Isso já é desde o meu início, né? Hoje em dia não tem mais esse negócio de que tem uns cílios, um modelo apropriado para tal evento. Hoje em dia, seja volume ou mais natural, as clientes estão usando para todo lugar. Só que é claro que tem uma conversa ali antes entre a profissional e a cliente para a gente poder adequar melhor qual é o modelo que vai realçar a beleza dela, qual que é o que vai realçar o ponto dela. Sim. Porque tem clientes, não posso usar um modelo só em todas as clientes. Sim. Porque a nossa intenção não é demonizar, entendeu? É uma harmonia, entendeu? Deixar o olho realçado, sim, realçar o que há de mais belo naquela cliente. Então tem olhos que vai alongar, tem olhos que vai diminuir, tem outros que vai abrir. Então isso tudo é uma análise que é feita na hora do atendimento. É isso que eu ia falar agora. E até porque cada rosto, cada olhar é diferente, sim, né? Então a gente tem vários tipos aí para escolher. Quanto tempo dura, mais ou menos, uma extensão de cílios? Eu quero te perguntar isso porque tem gente que fala que dura tanto, mas depende dos cuidados. Quanto tempo dura, mais ou menos? A durabilidade após colocar os cílios? Isso. Hoje em dia, nas minhas técnicas que eu executo, eu tenho técnicas que todas são fio a fio, com isolamento. Manutenção entre 20 e 25 dias se faz a manutenção, porque os nossos fios naturais ele tem um crescimento. Sim. Então nós temos que tirar os fios crescidos, né, e substituir. E eu tenho técnicas também que não tem manutenção e que duram de 30 a 40 dias. Então tem para todo gosto, desde o mais natural ao mais volumoso. Tem um cliente minha também que às vezes não quer nem voltar para manutenção porque a durabilidade é muito boa. Então, mas normalmente é isso, 20 a 25 dias se faz uma manutenção quando escolhida essa técnica e a outra sem manutenção, de 30 a 40 dias. Olha, gente, que perfeito. Dura mais, uma durabilidade muito boa, né? E aí eu te falo sobre cuidados.
quais são os cuidados que, assim, básicos que faz a gente ter por mais tempo? Às vezes você fala, Mari, olha, é por 20 dias, mas se você tiver esses cuidados, pode ser que ele dure 25, né? Dure mais um pouquinho. Quais são os cuidados? Muitas clientes, elas acham que não higienizar os cílios, eu não posso molhar, não vou higienizar, porque ele vai durar mais. Engana-se quem pensa desse jeito. Sério? Sério. Ainda não sou a sua cliente, ainda, mas eu penso desse jeito. Não, ao contrário, você tem que higienizar os seus cílios 2 vezes por dia, pelo menos, para ele ter uma durabilidade muito maior. Porque a sujidade faz durar menos tempo e ainda pode te dar aquela incômoda, aquela coceira, aquela irritação. Mas aí tem um produto certo para higienização, ou não? Sabonete normal? Durante a higienização, de preferência, né, aqueles, pode ser o Johnson, que não arde o olho, né? Durante o processo de acoplagem, a gente usa produtos recomendados, né, para os cílios. Sim. Mas para a cliente cuidar em casa, ela pode ser o Johnson, pode ser um específico para a região dos olhos, né, desde que ela higienize todos os dias. Olha, né? gente. Evitar aquele excesso. Você pode passar maquiagem para realçar? Pode, desde que você evite o excesso na raiz dos cílios, tá? Vai tomar banho de mar? Eu posso, e tem que, eu não vou porque não vai durar. Dura, desde que você pode ir pra praia, pode tomar seu banho de mar, saiu, enxágua, tá tudo certo. Olha. Ele vai ter uma durabilidade muito boa do mesmo jeito, desde que você mantenha os cuidados básicos. Porque a gente acorda todos os dias de manhã, a gente já não tem que lavar o rosto? Sim, com certeza. É a mesma coisa, você já vai aproveitar esse embalo e já vai, higienizar seus cílios. O que eu pensava, de verdade, gente, porque por conta, assim, da extensão dos cílios, eu imaginava que a gente tinha que evitar, não que eu não ia, né, higienizar o rosto, mas que a gente deveria evitar água, né, nesse local. Mas eu não sabia, olha aí uma curiosidade para quem pensava igual eu, viu? E agora, como que você enxerga o impacto da beleza, especialmente, né, do olhar com os cílios na autoestima das mulheres? Eu acredito que hoje a extensão de cílios deixou, né, de ser só um autocuidado, só autoestima, né? Ele virou um estilo ali de vida, porque tem clientes que chegam para mim que fala, eu fico depressiva se eu ficar sem a extensão de cílios. Tem muitas mulheres que deixam de se cuidar porque tá se dedicando a cuidar da família, a cuidar dos filhos. E quando ela vai lá, que ela se olha no espelho, o impacto que aquilo causa nela não é só uma extensão de cílios, não é só um luxo. É gratificante, né? É muito gratificante. É um autocuidado ali, é surreal, né? O que aquela mulher sente na hora. Ela se sente mais viva, se sente mais empoderada. E é muito bom quando você olha aquilo e vê que não é só um fiozinho, que não é só um cílios, é muito mais do que isso. Você sente que você está no trabalho certo, né? Eu adoro quando a gente olha lá e vê, e sem contar que a gente também vira psicóloga, a gente tem ali terapeuta, amizade, né? Tem uma amizade, é muito gostoso isso, é um momento de descanso, porque às vezes a pessoa tá ligada no automático, né, só trabalhando, e ela chega lá e fala assim, nossa, é o meu momento de descanso. Gente, essa é uma área transformadora mesmo, sabe por quê? Porque às vezes a gente compra uma roupa, a gente prova, a gente sabe se vai ficar bom ou não, né? Mas eu falo que os cílios, assim, tanto como sobrancelha também, porque você nunca fez, primeira vez que você vai lá fazer a extensão de cílios, que você se olha, você fala, meu Deus, eu não imaginava que ia ficar assim, né? Verdade. E aí você fala assim, nossa, por que eu não fiz antes? Você já ouviu isso? Por que eu não coloquei antes? Já. Nossa, agora eu não fico mais sem. Tá meio um caminho sem volta, né? Pois é. Amanda, e conta pra gente agora, né? A gente sabe que você é uma mulher, mãe, empreendedora, realizadora de sonhos. E por falar em sonhos, quais são os próximos daqui pra frente? Dá alguns spoilers. Alguns spoilers. Logicamente, eu tenho sonhos de expandir um pouco mais o negócio, né? Equipes e acrescentar mais outro procedimento que a mulherada adora. Olha, gente.
Já deu alguns spoilers pra gente, mas olha, eu fico muito feliz. A sua história é uma das histórias que eu gosto de contar aqui, né, no A Casa é Sua, no TVC Agora, porque é uma história, assim, inspiradora. Você começou pouco num cenário, né, de pandemia, que, igual eu disse, tinham muitas portas se fechando e você abriu a sua e, graças a Deus, deu muito certo. Então, eu gosto de enfatizar isso, porque tudo que é feito com dedicação dá certo e você tá no caminho certo. Agora, a gente vai falar pro pessoal onde que fica o seu estúdio, né? Como que tá a sua agenda aí? Inclusive, tá chegando Expo 3, gente. Vocês já sabem, né? A gente tem que estar bonita nessa festona que marca, né, o ano aqui em Três Lagoas. Afinal de contas, também é aniversário da nossa cidade. Como que tá a sua agenda? Mulher, restam poucos horários, hein, gente? E a mulherada tá aí toda aproveitando, porque estão fazendo combo, né? Sim. Combo de cílios, sobrancelha. Tem o Dia dos Namorados também. Um ótimo presente. Ó, o presente tá maravilhoso, porque depilação com tatuagem 3D, então tudo que há de mais novo no mercado. Então aproveite, porque tá bombando. E o endereço? O endereço, eu fico localizada na Oscar Guimarães, 2020 Lapa. Tem um WhatsApp para marcar? Como é que tá o seu Instagram? Tem, o Instagram tá estúdio, Amanda Maia TL. Lá também, na bio, tem o link que vai direto pro WhatsApp. Ai, gente, muito bacana. Olha, então já corre lá, já adiciona, já segue, já entra em contato, chama no direct também para agendar o seu horário. Aproveita que você disse para ela, você viu como é que ela disse, né, que já tá nas últimas vagas, os últimos horários. E eu desejo para você que você tenha sucesso, que você realize todos os seus próximos sonhos, expande sim o seu negócio. Que Deus te abençoe muito, que você tenha várias clientes. E é isso aí, bora, né? Porque o mais difícil você já fez, que é começar. E agora acho que conforme os dias vão passando, você vai expandindo, vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimento também na área e será um sucesso. Ai, obrigada, eu que agradeço.